Mais uma questão de prova. Agora, a questão 10 do simulado Exim DevOps Master. A sua empresa está com uma série de dúvidas na implantação DevOps e em uma reunião de alinhamento e melhorias, um colega comenta que vai ter na implantação é possível efetuar check-ins na etapa de commit com código com defeito. E se isso acontecer, o analista deve ficar o tempo que der até corrigi-lo. Mas alguns da sua equipe discordam. Uma boa prática sugere uma correção imediata. Qual das seguintes seria a melhor recomendação? Seu colega tem razão. Letra A. É necessário focar até resolver a qualquer custo. Letra B. Seu colega tem razão. Devem ser chamados todos os colegas que possam ajudar o quanto antes para evitar erros. Letra C. Seu colega não tem razão. Esse esforço pode gastar muito em horas extras e sair muito caro. Por isso, imediatamente deve ser recuperada a versão anterior pelo controlador da compilação. E letra D, seu colega não tem razão. Se quebrar o código, deve ser definido um tempo pequeno, 10 minutos, por exemplo, razoável para tentar resolver. Caso contrário, deve-se voltar rapidamente à versão anterior. Muito bom. Vou deixar vocês aqui pensar um pouquinho a resposta. Bem, esta questão é muito parecida à questão anterior, questão 9, na qual está se questionando frente àquela disciplina da integração contínua, frente aos erros. Lembrando, novamente, né, que a própria integração contínua, né, tem um efeito, né, sequencializado, né, a menos que esteja trabalhando logicamente, com componentes, mas ainda assim, pela própria dependência entre componentes, né, eu tenho uma certa independência de trabalhar componente a componente, cada equipe, cada desenvolvedor poderia estar trabalhando num diferente, mas eu tenho a relação. Se eu estrago um componente ou uma parte do código se for monolito, eu tenho efeitos colaterais frente ao trabalho dos outros. Então, similar ao ponto aqui, né, aqui está se falando mais da rotina, o que fazer do ponto de vista de estratégias ou boas práticas sugeridas, né? Discutimos isso também em aula, faz parte, inclusive, isso da questão de normalizar regras, né, de um bom comportamento, lembrando que a equipe poderia estar trabalhando local, remota, uma equipe poderia ser pequena, grande, né? 50, 100, 200, 500, 1.500 pessoas trabalhando, né? Tem uma equipe aí de um aluno, né, que comentou que tem 1.500 desenvolvedores trabalhando numa aplicação. Então, a gente não pode, eventualmente, expor, né, por uma falta de cuidado, né, a equipe inteira frente a uma falha, um defeito. Então, a disciplina está bem clara em relação ao que eu preciso resolver quanto antes, a própria questão já está colocando isso. Agora, o que eu faço? Quais são as alternativas? Então, seu colega, letra A, não tem razão, é necessário focar até resolver a qualquer custo, não é a qualquer custo, logicamente não pode sair mais caro essa resolução, teria que evitar esse custo excessivo, né? E eventualmente, né? Assim como a segunda está falando, né? Chamar a todos os colegas, só se chama se é necessário. Né? A questão é, eu tenho um andom, vai alarmar e todo mundo está atento, né? Pergunto se é necessário alguma ajuda, se ele dá conta ou não dá conta. Por quê? Porque o ponto aqui, inclusive a terceira questão, quando tem uma maturidade muito baixa, né? E as ferramentas não estão muito bem calibradas, muito bem integradas, talvez seja necessário aquele papel, né, do controlador da compilação, né? O Build Master, né, inclusive o Hamler, né, comenta isso dentro de um exemplo que ele coloca numa condição de
equipes remotas, 3 equipes remotas trabalhando em diferentes partes do mundo. Então, logicamente que a gente não precisa ter alguém 24 horas cuidando disso, né, fica caro. Então, também a questão C não seria adequada. E a melhor condição seria a letra D. Logicamente que ela me dá uma condição de aguardo, trabalho, isso aqui, trabalho, e eu tenho um tempo, né? Imagina, tenho tudo na cabeça, está tudo pronto, é só fazer um emendo, uma compilação que deu errada, ou atualizar um, um teste unitário, etc. Em vez de ter que, como ele fala aqui, voltar à versão anterior. Né? Então, esse último caso, né? Ou seja, essa tolerância é aceita, poderia ser uma regra bastante interessante para manter uma certa cadência e colaboração e evitar também, inclusive, o que o próprio Lean fala, né? Se eu recuso, né, eu tenho que, bom, vou fazer todo o meu dever de casa, de resolver o problema, mas na hora de voltar, já não vou pegar a mesma versão que eu tinha, né? Por quê? Porque outros colegas já fizeram atualizações. Então, eu tenho um outro trabalho, né, de integrar agora uma eventual mudança que foi feita nesse período que eu acabei trabalhando. E como eu quero evitar desperdícios, os princípios Lean aqui são fortíssimos dentro do DevOps, logicamente que essa tolerância ajudaria, eventualmente, a evitar esse desperdício. Então, melhor resposta é a letra D. Bom, com isso, mais uma questão respondida, questão 10, para nosso simulado do Exim DevOps Master. Meu nome é Heinz, somos da HNZ e estamos aqui para, nesse conjunto, nesse esforço aqui dos vídeos, de tentar ajudar os alunos e também alunos também de outras escolas, né, que a gente sabe que não é fácil essa certificação, certo? Conseguir fazer uma boa